a concepção do proletariado, transição do século XIX para o século XX. Havia entre os trabalhadores a crença quase universal de que, se o trabalho se tornasse mais produtivo, menos desses trabalhadores seriam necessários e muitos deles ficariam desempregados, pois vagas nos postos de trabalho industriais seriam eliminadas. Nos sistemas de salários não havia incentivos em função da produtividade. Isso acarretava situações como baixa produtividade, pois o empregado recebia o mesmo salário, independentemente do quanto era produzido. Os trabalhadores, quando conseguiam convencer o patrão de que o ritmo lento era um bom ritmo, evitavam um ritmo mais intenso ou mais produtivo, temerosos de que esse ritmo se tornasse o novo padrão. Os trabalhadores também temiam uma situação em que, se fossem pagos pela quantidade produzida, a gestão iria diminuir os seus salários por unidade produzida, em função do aumento nas quantidades produzidas. Os métodos empíricos e de experiências que serviam de base para os trabalhadores provocavam a perda de grande parte de seus esforços. Isso não aconteceria se empregassem métodos de trabalho ideais, racionais, que podem ser determinados pelo estudo científico da tarefa. O foco total de Taylor é na tarefa. As bases científicas para a gestão taylorista eram, segundo Rain, 1. Rigorosa educação formal. 2. Padrões mutuamente aceitáveis de comportamento e responsabilidade social. Essas eram as bases científicas. Como deveria ser formado um bom trabalhador para o sistema fabril taylorista? Rigorosa educação formal e padrões mutuamente aceitáveis de comportamento e responsabilidade social. As teorias tayloristas visavam a substituição do paradigma de modelo de trabalho baseado no empirismo, do fazer da experiência, do improviso, do amadorismo, por métodos científicos baseados em estudos empreendidos em fábricas, em minas, em construção de ferrovias, por exemplo. Segundo Coutro, o maior mérito de Taylor foi usar seu raciocínio pragmático para sintetizar o trabalho e as ideias dos outros e promovê-los de forma eficaz para um público pronto e ansioso, formado principalmente por gestores industriais inovadores, gestores empenhados em encontrar maneiras novas ou melhores para aumentar o desempenho ou a produtividade dos processos fabris. Muito importante, vale a releitura. Taylor promovendo uma revolução dentro da Revolução Industrial. As teorias tayloristas visavam a substituição do paradigma de modelo de trabalho baseado no empirismo, do fazer da experiência voluntarista, do improviso. Substituição disso por métodos científicos baseados em estudos empreendidos em fábricas, em minas, em construção de ferrovias, por exemplo. E já havia muito parâmetro. Os ensinamentos de Taylor já estavam sendo executados, inclusive em obras públicas de infraestrutura, construção de ferrovias, obras que têm aporte de investimento público. Estamos falando de potências, Estados Unidos da América.
Segundo Coutro, o maior mérito de Taylor foi usar seu raciocínio pragmático para sintetizar o trabalho e as ideias dos outros e promovê-los de forma eficaz para um público pronto e ansioso, formado principalmente por gestores industriais inovadores, gestores empenhados em encontrar maneiras novas ou melhores para aumentar o desempenho ou a produtividade dos processos fabris. Taylor estudou sistematicamente os tempos e os movimentos dos trabalhadores nas linhas de produção fabris, de modo a impor cientificamente uma maneira mais bem adequada de realização das tarefas de produção. Taylor, aquele que sistematizou a tarefa, aquele que metodizou a tarefa, métodos, sistematização da tarefa fabril, da tarefa industrial. Sistematização das tarefas. Frederick Winslow Taylor, foco na tarefa. Há um procedimento para se produzir. O trabalhador deve se comportar na estação fabril de determinado modo. Tudo normatizado por escrito, tempos, movimentos cronometrados, o trabalhador consciente da ação que ele tem que executar. Só da ação, não do processo produtivo como um todo. O trabalho fabril é alienante. O trabalhador ele não tem a consciência do todo produtivo da mercadoria que ele produz. Ele tem apenas aquela concepção da ação especializada que ele pratica diariamente, movimentos repetitivos. O trabalho artesanal já tinha sido sepultado. E a novidade agora, na transição do século XIX para o século XX, era o trabalho fabril industrial. O artesão, outrora, se tornou agora proletário. Estou datando transição do século XIX para o século XX. Taylor promovendo uma revolução dentro da Revolução Industrial. Segundo o genial Chiavenato, os traços característicos do ambiente de gestão na época de Taylor eram, por exemplo, o gerente típico tinha pouco contato com as atividades da fábrica, um distanciamento entre a gerência e o chão de fábrica, o operariado. O gerente típico tinha pouco contato com as atividades da fábrica. O contramestre supervisor tinha total responsabilidade sobre a produção dos bens exigidos por seu vendedor. Temos que cumprir o prazo exigido para suprirmos as encomendas. Os trabalhadores usavam as ferramentas que tinham. Ou as que poderiam obter, e usavam os métodos que se adequassem ao seu próprio estilo de trabalho, estilo de produção, cada um fazendo de acordo com a sua própria cabeça.